Jogos não são arte contra a estética. Nossa. Nossa. Do canal Games por Breno Mancini. Não conheço. Vamos ver. Como criador de conteúdo e como artista também, eu sempre lutei contra o perfeito. Vocês já me ouviram falar aqui de como a simetria e as normas aristotélicas de beleza, natureza e arte semearam, para mim, um parasita que embrulha a arte, sabe? Servindo como um casulo apertado que impede a sua expansão criativa e humana. Esse casulo, na minha opinião, é chamado Reviveram Rod Ebert, foi muito foda. de estética. Sejam bem-vindos e bem-vindas a Games por Breno Mancini. Eu sou Breno, vendo fixado Mancini. E hoje a gente vai quebrar essa barreira que deturpa a nossa visão de mundo e como a gente aprecia os jogos. Esporte aqui não é? Pô, tem gente que ainda fala que esporte não é esporte? Doideira, né? Dart mandou R$12. O pior vilões dos mangas. Legal. A estética serve um propósito limitante à arte. Desde as formas de esculturas gregas que definem perfeição, que viriam inclusive a ser amplamente utilizados por movimentos fascistas ao longo da história, e até a adoração da beleza estética. Eu não sei se eu vou ser chato, mas vamos lá. Ele tá definindo estética como belo, é isso? Porque tem um problema grande nessa definição. Porque não do tipo, existe uma definição. O problema é que não existe uma definição, existem várias. Depende de onde você tá partindo. Eu acho que ele tá partindo que estética do belo, não o cantor. Do nada fascismo? Tá em tudo que é lugar, Matheus. Estética. Esta que levaria a traduções de esculturas para a carne humana, né? Através de procedimentos cirúrgicos, transformando pessoas em esculturas de carne. A estética é um parasita, sabe? Que acompanhou a arte em seu crescimento desde muito cedo. A gente não precisa se reduzir aqui ao que a gente vê. Até a música sofre pelos padrões da estética, tendo como régua da, entre aspas, boas músicas, aquelas que seguem o modelo europeu, se colocando inclusive em um arquétipo que é majoritariamente branco. O que me deixa ainda mais confuso, porque como pode uma mídia artística que abstrai aparências, completamente a gente ouvir alguma coisa. Abstrai mesmo? Abstrai mesmo? Pô, abstrai mesmo? Sério? Não sei. É ouvir. Ainda assim, ela fica ancorada em um modelo que simboliza uma supremacia racial e inclusive social também. É triste, mas é recorrente na arte. Mas historicamente a arte não se sente confusa. Então arte é tudo e nada ao mesmo tempo? Pô, muito difícil, cara. Muito difícil. É uma pergunta de 5 mil anos, pelo menos. Confortável nesse casulo. Sempre tivemos constantes conflitos estéticos para um novo padrão estético, ou então para quebrar a estética por completo e não termos padrão nenhum, quebrando completamente qualquer determinação ou definição da arte. Não à toa temos movimentos como contracultura, anti-design e até os movimentos modernistas e pós-modernistas. Todos eles contribuem para uma definição estética assimétrica, imperfeita e, visceralmente, aos olhos, esteticamente deficiente. Alguém mandou um vídeo hoje lá no grupo que era o... Foi no grupo? Alguém mandou um vídeo ou um frame ou... eu acho que foi o Jandai que mandou, que o cara tava falando que arte moderna não era arte, né? Foi isso, né? Batizada por Tobin. Porra, eu lembrei de um vídeo. Não sei se vocês se lembram daquele mano... Como é que era o nome? Vitor Verde. Aí eu lembro que... Não sei se ele faz mais vídeo e tal. Mas eu lembro que uma vez ele lançou um vídeo que era assim... provando que a arte moderna... Era tipo assim... Provando que a arte moderna não era arte. Aí ele gravou um vídeo que era só um fundo vermelho por, sei lá, 2 minutos. Provando que se você colocar só um fundo vermelho, você não tá fazendo arte. Tipo, eu lembro disso, eu sempre acho muito, muito divertido. Siebert, em seu paper Disability Aesthetics de 2010, a estética da deficiência, ou estética deficiente, se preferir, busca provocar os padrões definidores da arte, ao evidenciar um paradoxo da busca da arte perfeita em contraste com uma estranha apreciação do imperfeito. Como pode a gente admirar o que é perfeito, simétrico, quando historicamente
as coisas que mais se destacam não são. Esse paradoxo do imaginário ideal perfeito contra o apreço do imperfeito se mostra ainda mais aparente em mídias artísticas mais antigas. Por exemplo, os descendentes das esculturas gregas, comuns nas estéticas nazistas, por exemplo, se mostram, como o próprio Tobin trouxe, e eu concordo, vazias substancialmente, apesar de simétricas e proporcionais. Como artistas, a busca pela perfeição historicamente se mostra opressora a uma liberdade expressiva e sentimental. Mas como interlocutores... Ele falou um negócio aqui, calma aí, deixa eu voltar. E um país que mais se destaca é Ebers, em seu paper Disability Aesthetics de 2010. A estética da deficiência, ou estética deficiente, se preferir, busca provocar os padrões definidores da arte, ao evidenciar um paradoxo da busca da arte perfeita em contraste com uma estranha apreciação do imperfeito. Como pode a gente admirar o que é perfeito, simétrico, quando historicamente as coisas que mais se destacam não são? Esse paradoxo do imaginário ideal perfeito contra o apreço do imperfeito se mostra ainda mais aparente em mídias artísticas mais antigas. Por exemplo, os descendentes das esculturas gregas, comuns na estética... Eu posso estar falando besteira, mas tem uma parada que foi, principalmente com videogame, que é o mais perfeito que você pode fazer dentro de uma determinada tecnologia. Tipo, esse jogo, Wolfenstein. Talvez o Wolfenstein fosse que o computador naquela época conseguisse entregar como mais perfeito. E as pessoas olhavam para isso e falavam, caraca, muito foda, parece real. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quem viveu a época FIFA, viveu a época Win Eleven /FIFA, todo ano saía uma versão nova e todo ano era a versão mais perfeita que tinha. No sentido de, caramba, eu sinto que eu realmente estou vendo o ápice. Tipo, isso aqui é muito, muito próximo do real. Que tem essa discussão da perfeição, né? A perfeição é o que mais se aproxima de um certo tipo de realidade. Enfim, essa discussão tem 500 anos. Mas... isso tem muito no videogame, né? No videogame moderno, tipo, tu vê o Kratos ali, vai aparecer, as formas dele já são muito realistas, né? Você consegue imaginar uma pessoa fazendo um cosplay ficando exatamente igual. Então, enfim. Eu tinha isso com Final Fantasy VII, então. 12, né? Então. Tinha isso, né? Tinha vários jogos que, tipo, hoje você olha e fala, caraca, como alguém dizia que isso aqui era muito igual ao real, né? Mas... talvez, assim, pra cabeça, pro que é o real e o virtual estando tão longe do real ainda antigamente, isso já parecia muito real, né? As nazistas, por exemplo, se mostram, como o próprio Tobin trouxe, e eu concordo. Inclusive, esse jogo aqui é um deleite para os amigos da matemática, né? Vazias substancialmente, apesar de simétricas e proporcionais. Como artistas, a busca pela perfeição historicamente se mostra opressora a uma liberdade expressiva e sentimental. Mas como interlocutores, a gente vê o valor único na imperfeição, na desproporcionalidade, na assimetria, proveniente de uma sensibilidade empática e até inconsciente. A gente se vê naquilo. É natural que as coisas sejam estranhas, não sejam simétricas, sejam deformes. As coisas são assim, a vida é assim. Mas tem uma questão importante aqui, que é a questão da feiura enquanto produto social também, né? Então, o que era feio no passado pode ser considerado bonito hoje e vice-versa. Que é um ponto importante também. Naturalmente, a gente sente essa empatia. Talvez. Mas funciona. A gente gosta desse tipo de coisa. Isso me irrita porque Red Dead 2 é belo, tem uma direção de arte distinta do 1 e do God of War e apenas só elogiam pelo real e desdenham. Então, mas é aquela questão do que você vê, né? O que te impacta, primeiramente, é o que você vê, então, e aquilo que te marca. E aí, a sua conversa com a arte pode continuar a partir disso ou ficar por aí só. Que é uma coisa que, historicamente, vai ser dito que é o que foi tirado da gente quanto trabalhador. A gente trabalha demais. Então, a gente não tem tempo para apreciar mais do que a gente está vendo, né? A gente está muito cansado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que usar o nosso cérebro para poder trabalhar no outro dia, né? Tem que estar descansado.
Então tem essa questão aí, é uma discussão muito pertinente de por que a gente encara a arte da maneira como a gente encara a arte hoje, né? As imperfeições, no final das contas, dão vida à obra e se tornam parte dela. Como o Tobin traz perfeitamente na comparação entre Vênus de Milo e Le Menor de Coeur, do surrealista René Magritte. Vênus de Milo é muito apreciada, assim, pela sua forma imponente, sua silhueta suave e sutil, mas ela é lembrada majoritariamente pelos seus ausentes braços, né? A ausência dos braços da Vênus provoca uma quebra na estética. Como pode uma figura utilizada como parâmetro para a beleza feminina e toda essa balela não ser, entre aspas, perfeita? Ser portadora de um corpo esteticamente quebrado, cicatrizado, ou melhor, esteticamente deficiente. A beleza da Vênus de Milo se torna substancial quando seguida de uma imperfeição, gerada pelo tempo, circunstâncias, Essa é uma das histórias mais inacreditáveis, né? É muito foda essa história. seja lá por que ela tá sem os braços. Por isso que René cria Le Menor de Coeur retratando a mesma silhueta, mas com um tom avermelhado nos braços, destacando a sua suposta imperfeição estética e tornando ainda mais visceral, como se os membros fossem amputados ali. Perceber que esse suposto defeito, entre aspas, é a parte da obra que a torna ainda mais perfeita é essencial. Pois se os braços estivessem na Vênus de Milo até hoje, não passaria de mais uma escultura perfeita e replicada tantas vezes sem um pingo de caráter. Aqui ele tá fazendo uma... Eu não sei como é que eu posso dizer. Ele não tá conceituando nada, ele só tá cuspindo informação. Ele tá, tipo, sendo meio agressivo, né? Com a forma como ele tá apresentando as coisas. Tipo, meio impositivo sobre o que é. E ele tá meio se colocando na posição eu como artista. E vocês... aí. Então, assim, esses primeiros 5 minutos foram um pouco esquisitos pra mim. Não sei muito bem ainda onde ele vai querer chegar. Talvez ele esteja muito irritado com muitas coisas. Talvez ele viu um vídeo aí do Linkzinho e ficou maluco. Alma ou essência. Um vídeo do Eric Arten. Aí ele tá muito puto. Como os fachos reproduziram e reproduzem tantas vezes, matando completamente a arte. Se os braços ainda tivessem na Vênus de Milo, ela não seria a Vênus de Milo. Até porque não ter os braços ali, primeiro, promove um imaginário no interlocutor, mas também traz uma história, conta uma história, que traz alma àquela obra. Essa luta estética pode ser facilmente vista em movimentos pós-modernos. Nós nos rebelamos contra o perfeito, mesmo inconscientemente, desde outras artes como rabisco, picho, grafite, que usam outras obras como canvas, até a simples depredação, ou vandalismo, como alguns dizem. Esse tipo de coisa demonstra uma rebeldia contra a norma estética, e na minha opinião, traz uma camada a mais que é muito boa em qualquer ambiente ou obra de arte. Mas para jogos não é diferente. Não. Como interlocutores, a cultura dos mods é um exemplo vivo da revolta inconsciente contra esse... Eu acho que eu entendi qual que é o ponto. Vocês entenderam? Eu acho que ele já deu o ponto do vídeo. Agora ele só vai dar uma conceituada e dizer que quanto mais perfeito o jogo vai ficando, não quer dizer que ele é mais arte. Na verdade, a arte é o contrário. Eu acho que vai ser isso, o vídeo. Me pega um pouco ele falando como se a ortodoxia da arte hoje fosse o academicismo e não fosse justamente a arte pós-moderna. É um discurso que foi verdade um dia, mas hoje não. Pois é. Estética padrão. É um fomento à estética deficiente. Quebramos os jogos perfeitos para deixarmos ainda melhores em suas imperfeições. Para muita gente pode parecer estranho. Para muita gente ter aquela coisa dissonante na obra pode parecer estranho. Porra, eu acho que tu matou, Milton. É um vídeo bem romântico mesmo. Eu respeito isso. Mas você sabe que é aquilo que torna ela ainda mais especial. Aquilo que eleva uma história. Você sabe que tem pessoas lidando com aquilo. Você sabe que aquela obra passou nas mãos de outra pessoa. Isso traz uma camada e uma substância para aquilo. A cultura de mod nada mais é do que um pós-modernismo que rebela fortemente contra a estética. Mas mesmo de um ponto de vista autoral, a luta estética é recorrente e muito poderosa. Aqui a estética, além de figurativa,
se mostra também sinestésica e tátil. A gente sempre espera um modelo de reação aos nossos movimentos, a nossa interação com aquela obra. Nos jogos em terceira pessoa, por exemplo, a gente indica movimento, seja apontando o joystick para frente, apertando o botão, né, indicativo na direção que a gente quer se movimentar, ou um simples apertar. Que diálogo absurdo, cara. Então eu deixar a Chun-Li pelada no Street Fighter 6 é arte? Isso eu gosto. Parabéns, Jedi. O gatilho como se fosse pisar no acelerador, a gente espera uma resposta imediata. E a gente aprendeu que essa resposta é uma boa norma e significativa para o entretenimento. Damos um nome mais bonito para essa resposta, para parecer algo real. Ah, mãe, eu entendi. Cara, o videogame pra mim, eu não tenho, de fato, não tenho conhecimento pra nada, né? Mas pra videogame menos ainda. Porque o videogame, ele tem um propósito diferente que é ser iterativo. Então, por mais que ele tenha diversas outras valências ali, ele tem a valência da iteração com o jogador. E você mostrar para o jogador que você está fazendo determinada coisa e aí ela não funcionar certo, não tem um valor estético. Eu acho que... Eu posso estar falando besteira, mas acho que jogabilidade não tem um valor estético, porque jogabilidade é uma questão técnica. Então, se ele faz o pulo perfeito, é uma questão muito mais técnica do que uma questão estética. Eu acho. Só se você quiser ativamente fazer... Eu posso estar falando besteira, tá? Se estiver falando besteira, me corrija, não sou dono da verdade. Mas só se você quiser ativamente usar a jogabilidade de uma forma errada, entre aspas, né? Porque isso vai te ajudar a contar a história de alguma forma. Não tô entrando nem no conceito de arte, eu tô falando mais assim... Porque, enfim, todas as artes têm a questão técnica, né? Tipo, você vai pintar um quadro, você também demanda técnica. Mas... E a técnica... E aí quando a gente tá falando em técnica, é você ter o domínio sobre determinadas coisas para, por exemplo, quando você está falando de técnica, você tem técnica, sei lá, de sombra. Uma sombra tem um jeito correto de se fazer, sacou? Quando você está querendo refletir a luz de um lugar e que vai fazer uma sombra, se a luz está em determinado lugar, ela tem que refletir naquele... a sombra tem que ser feita em um determinado local, sacou? Tipo, se você não fizer desse jeito, se você não tiver ativamente querendo quebrar aquilo, vai ficar esquisito. Tem que funcionar dentro, entendeu? Então, não sei. Então, se por exemplo, eu estou jogando um jogo de plataforma, ele tem uma primazia pela técnica de bons controles, né? Então, se ele não funcionar, ele quer ser de fato um jogo de plataforma ou ele quer extrapolar, ele quer fazer alguma outra coisa, sacou? É uma parada mais ou menos assim que eu tô pensando aqui. Eu acho que passa por esse crivo técnico para um jogo que é automaticamente um produto também, tem que passar, porque ele é uma arte iterativa e para ele ser iterativo como ele gostaria, ele tem que passar pela técnica? Não sei. Não quero me tornar muito repetitivo. Mas é que eu não manjo mesmo de videogame. Inclusive tem até um termo para gameplay que não conversa com a história do jogo. Se não me engano, é dissonância ludonarrativa. Nunca ouvi falar. O Mineirinho é uma merda, mas é um jogo, de fato. Universal, chamamos de game feel. Eu sou um fã da teoria do game feel, não me entenda errado. Eu acredito que Steve Swink, no livro Game Feel, trouxe um novo degrau para discussões da mídia, com certeza. Mas quando as discussões se transformam em informação... Jogasse, tá? Katana Zero. Esse eu joguei no Switch. Seguimos diretrizes que se moldam em regras. Ou melhor, estética.
Uma discussão acalorada para mudar a estética padrão eventualmente se torna a estética padrão. Mas quando a ausência dessas sensações, desse game feel, é executada com um contexto substancial e político, se mostra uma afronta direta às mazelas dessa estética. Esse vídeo definitivamente não é um vídeo pra mim, porque ele não é um vídeo apenas para gamers. Ele é um vídeo para gamers que fazem games, né? E pro David Jones. Tale of Tales é uma desenvolvedora indie de meados dos anos 2000 que fez jogos fora do padrão, dirigido majoritariamente por Aurier Harvey e Marshall Sam. Apresentaram um movimento not game que buscava justamente se afastar do casulo que definiria jogos nos inícios dos anos 2000. Eles foram massacrados por isso. Figurativamente, tá? Não literalmente. Mas Aurier e Marshall acreditavam que jogos não são arte por serem uma necessidade humana, e que videogames não são jogos por serem imbuídos em um miasma capital que prioriza a retenção de números e o vício do que a expressão ou necessidade de se entreter. Nesse viés, Aí fudeu, né? Aí fudeu. o estúdio começa o movimento Not Game, justamente para mostrar o potencial da mídia interativa ao não se restringir às definições capitais de jogos ou de videogames. Eles diziam: precisamos de uma mídia que seja interativa, uma mídia que possa gerar realidades, uma mídia que não seja linear. Existe algo assim? Sim, existe algo assim, mas foi capturada pela indústria de videogames e está sendo mantido como refém. O computador nos oferece uma tecnologia incrivelmente versátil, que pode nos ajudar a lidar com nossas vidas problemáticas de maneira inteligentes e belas. No entanto, a indústria de videogames extremamente bem sucedida se apropriou dessa tecnologia. Seguindo um pós-modernismo após a Revolução Modernista, se confortar em um materialismo barato, se estabelecendo como normal e cânone, né, aquilo que eu já falei da rebelião se tornar o padrão, Tale of Tales se levanta como uma bandeira em prol de reviver essa arte, essa mídia interativa que está morta. Nosso tempo chegou, um tempo no qual podemos contar qualquer história que queremos contar. Até mesmo aquelas sem conflitos ou estruturas de 3 atos. Um tempo no qual podemos explorar mundos virtuais, sem a necessidade de matar 50 javalis. Um tempo no qual podemos interagir com personagens autônomos, sem precisar enganar suas árvores de diálogo. Um tempo no qual podemos escalar o colosso, sem sermos obrigados a atacá-lo com nossa pequena espada. Um tempo no qual podemos jogar, sem regras, objetivos, vencer ou perder. Um tempo no qual podemos fazer amor, não jogos. Isso nada mais é do que a quebra estética. O movimento Not Games tem certo alcance e acredito que influenciou muito artistas e estúdios por aí. Hoje, inclusive, me influencia nos jogos que eu faço. Contei que eu tô fazendo o jogo? Na verdade, que ele tá na Steam e você pode estilistar agora, de graça. Sério, um sonho da minha vida ter um jogo na Steam, e eu tenho certeza que essa filosofia que a gente É muito duro, né? É jogo, é capitalismo e tal, mas o meu sonho era ter um jogo na Steam. tá falando aqui, você vai sentir ao jogar esse jogo. É duro, mas, é duro, por enquanto, velho. já que ele não lançou ainda, você pode ir lá e wishlist. O link tá aqui na descrição. Vai lá, por favor, me ajuda. E aproveita e se inscreve aqui também. Muito obrigado. Mas essa filosofia e a Tale of Tales me inspirou. E, francamente, mudou a forma que eu enxergo fazer jogos e jogar jogos. Tal qual Bennett Ford fez, Mole Indústria, Vili Calho, até o Kojima. Tale of Tales é um grande ícone da expurgação da praga estética nos jogos e na proclamação de uma nova estética. Um modelo que despreza simetrias e perfeição, rompe as cascas grossas da ordem e liberta a arte em uma catarse de sentimentos e sensações, sem o mínimo de... É que eu não sei, porque, por exemplo, é a estética perfeita do God of War ou é a estética perfeita da Nintendo? Porque são coisas distintas, né? E mesmo assim, os dois são um tipo de perfeição. Então, não sei. de intenção ou motivo, a estética da deficiência. Se não pudermos mudar o que significa videogames e sua atual estética, essa mídia está de fato morta. Então precisamos lutar. E, como diz Walter Benjamin, nossa resposta é a arte política. Tá. É, eu tava dentro ali do assunto, né? Os jogos não são arte e videogames não são jogos. É até um título melhor do que os jogos não são arte contra a estética. Inclusive.
Se ele botasse esse título no vídeo, eu acho que era melhor. Para mostrar como isso pode ser feito em prol de espalhar a palavra de Tale of Tales, eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência nessa viagem experimental pelas obras deles. The Graveyard, de 2005, é basicamente esteticamente deficiente. Apesar de sua aparência não ser muito incomum, sua experiência é diferente de qualquer padrão, principalmente para a época de seu lançamento. Todo o conceito corporal da estética deficiente que a gente mencionou aqui é aplicado sinestesicamente aqui. Você controla uma senhora idosa em um cemitério. Ela senta em um banco, ouve uma música e sai. É um jogo entediante, doloroso e nem um pouco intuitivo. Andar com a senhora é difícil. O ritmo é monótono e não parece ter muita coisa empolgante a partir dali. Tudo que temos como perfeito em um jogo, aqui a gente tem o extremo oposto. A falta daquilo. Por exemplo, um objetivo, ou exploração, ou interação, como eles falam. É uma coisa que não tem nesse jogo. O simples sentar em um banco é uma tarefa difícil. Se levantar e sair é tão chato quanto a chegada. Tal qual a vida dessa senhora, inclusive. Esse jogo é quebrado, monótono, triste e curto. Mas o que me pega mais nesse jogo é o uso do formato para traduzir a rotina. Até de uma forma mórbida, sabe? Afinal, uma senhora de idade visitando um cemitério e contando como aquelas pessoas morreram não é um pouco habitual e confortável. Ainda mais quando ela sabe de sua efemeridade e sabe que nessa rotina, um dia, ela vai ficar naquele cemitério, pra então não estar mais em lugar nenhum. Eu vou explorar aqui um pouco, mas acredito que a experiência muda de cada um. Mas caso você queira experimentar, é um jogo curto, 15 minutinhos você joga. Quando eu abri novamente o jogo pra ver se é só isso mesmo, acabou, não tem mais coisa aqui, eu me surpreendi com a personagem morrendo no meio da música e o jogo simplesmente parando ali. O conceito de morte de jogos definitivamente não significava um final. Raramente significa o final. Qual jogo de verdade você morre e aquilo é o final do jogo? Não tem nada além dali. Muito menos uma morte tão pacata. E tão ao acaso. Não depende de você a morte da personagem. Não é um erro seu a morte da personagem. Você não tem controle dessa morte no jogo. Tal qual a idosa, que também sabia que não tinha. O que mais me surpreende é esconder isso através de uma mecânica de abrir e fechar o jogo. Quantas pessoas realmente abririam The Graveyard pela segunda vez depois de ter uma experiência tão entediante? Mas eles não param por aí, porque eu joguei outro jogo deles, Fatale, que pra mim foi uma experiência única. Principalmente porque eu tinha acabado de sair da sessão de terapia em que falava sobre medo. E eu não sou bom com jogos de terror, na verdade eu até Jogaço. tive dificuldade física mesmo assim pra continuar jogando o jogo. Que nem era tão pesado assim, mas que pra mim foi pesado. Sempre é pesado. Falei pra terapeuta que queria mudar isso. Esse medo da morte que surgiu de repente, sabe? Acompanhado de um medo de mudança, de incerteza, de perseguição. Minha resposta sempre foi fugir. Da mesma forma que não consegui terminar Silent Hill, eu fugi. Em Darkwood, em I'm Scared, em Devotion, eu fugi. E assim que saí da sessão, eu comecei Fatale. E esse jogo não me deixou fugir. Entrei sem saber o que esperar e me deparei com um momento daqueles que esse estúdio consegue fazer muito bem. Mesmo não sendo um jogo propriamente de terror, me deixou aterrorizado. Depois de tentar fugir, me vi sem saída e me rendi ao fim, com uma cena sinesteticamente brutal e gloriosa, assim. Em um jogo eu senti a morte como em Fatale, assim. E depois de não fugir e aceitar seja lá o que viesse pra mim, vem um processo de busca, de entendimento e eventualmente de paz. Mesmo que aqui seja uma paz perturbadora, um jogo inteligente e com a alma do estúdio que mostrou mais uma vez o poder da mídia interativa e de algo simples e tão comum como morrer em um jogo. Mas a Tale of Tales fez essa mecânica. Mas ele tem um ponto legal, que é a mídia interativa não é um jogo. Isso, acabei de voltar do Polo Norte, isso é um ponto legal. Isso é um ponto legal. Porque, de fato, é jogado como qualquer coisa que tem interatividade se torna um jogo de alguma forma, né? E aí, quando você pensa em jogo, você tá pensando em videogame. E aí ele acaba carregando todo o peso de ser um videogame. O programa Você Decide é uma mídia interativa? Caralho, Léo, tá muito velho. Sim, pior que era. Visual Novel não é jogo? Tem essa discussão se Visual Novel é jogo ou não? Porque pra mim nunca foi. Tem. Porque assim, Visual Novel não é prosa? E você toma umas decisões? Ele tá mais perto... Eu sempre achei que a Visual Novel tá mais perto daqueles... Antigamente tinha uns livrinhos de RPG que você, tipo, podia ir jogando... Você podia jogar RPG sozinho.
E aí você ia escolhendo a aventura que você ia fazendo. Tipo, se você virar pra direita, vai pra página tal. Se você virar pra esquerda, vai pra página tal. E aí você ia tomando decisões até conseguir finalizar o livrinho, não, né? Dependendo da visão nova, tem algumas interações de combate. Mas eu acho que a lógica interna, por mais que tenha combate, tá mais parecido com aquele livrinho do que exatamente com o videogame, né? Porque assim, ter uma interface gráfica não faz aquilo ser um videogame automaticamente. Eu acho. Deve ter um vídeo sobre isso do William Kaiju, talvez, porque ele que manja de bagulho de videogame, né? Talvez exista um vídeo do William... Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Talvez tenha um vídeo do William Kaiju sobre isso. Porque ele manja de videogame. Talvez tenha, não sei. Não tem, aí é fato. Mecânica importar muito mais. Quando ao invés de ser o final do jogo... Joga esse comentário lá. Se fosse qualquer app de celular a videogame, tipo, o Facebook seria um tipo de videogame, né? Porque ele é gamificado. Sim. É o começo. Ainda mais quando você... Mas é uma discussão bem interessante essa. Uma discussão bem interessante. sensação de falta de controle, inclusive algo que é muito estranho, né? Jogo interativo com interação mínima, ou como colocado por eles, um jogo sobre observar, ser um espectador interativo. É interessante, já que é um jogo em que conta a história de Salomé e de João Batista, em que Salomé pede a cabeça de João Batista entregue em uma bandeja, a utilizar a dança sensual e o femme fatale, e aí vem o nome do jogo, pra convencer o rei de entregar a cabeça desse homem. Eu jurava que o bagulho dele de doutorado era de videogame, ou piada interna. Uma vez eu fui ver o que ele tinha publicado e eu acho que era de videogame. Posso estar errado agora, mas eu acho que pelo menos a tese de doutorado era de videogame. Por isso que eu lembrei dele. É de videogame sim, né? Então, eu lembro disso. Mas assim, videojogos, seja desses experimentais indies ao AAA, sem ser uma mídia interativa, ainda são arte. Só é em uma visão tradicional da arte, seja qual for, mas assim, seja... Eu não entendi a parte do sem ser uma mídia interativa. Tem uma mídia interativa que o pessoal achou que ia pegar muito e acabou não pegando, que era aquela o óculos virtual, que era a parada da visita virtual. Uma vez eu tive que fazer um aplicativo sobre isso, de você fazer uma visita virtual. Não é um videogame, né? Mesmo que as pessoas achem que é um videogame, não é um videogame. É uma experiência a partir da tecnologia, com uma interface gráfica, mas não é um videogame. Ele pode até se utilizar de controles e tal, mas ele não é um videogame, né? A ideia do Femme Fatale aqui, ele é traduzida e incorporada na medida em que você progride no jogo. E é interessante porque limita o seu comportamento, né? Limita o seu poder de agir tal qual os efeitos dessa personagem fazia. Um jogo muito interessante, que tem tudo a ver com a quebra estética. Eles gostam muito de brincar com o formato do jogo em seus jogos, sabe? Em The Path de 2009, por exemplo, eles utilizam o conceito mais primordial do game design para endossar uma substância genial aqui. Não existe caminho em um jogo. O caminho existe, quer dizer, claro que existe e você pode seguir. Mas The Path usa a história da Chapeuzinho Vermelho para ilustrar a vontade rebelde dos jogadores em descumprir qualquer ordem e explorar tudo menos o caminho principal. A analogia aqui te coloca na pele de 6 personagens diferentes, cada uma com um set de traumas e memórias, que transformam elementos característicos do conto da Chapeuzinho, como o lobo mau, o lenhador e a casa da avó. Vão tomando formas diferentes aqui, a depender do que acontece, das memórias de cada personagem. The Path é um jogo um pouco mais comercial da Tale of Tales, mas isso não impede de ser diferente de tudo, pela simples ideia de não ter recompensa, como eles dizem. É um slow game que vai tomando forma com o tempo. E enquanto isso, traz temas sensíveis sobre a infância e os medos de uma garota andando sozinha em um caminho alternativo pela cidade. E eu aposto que vocês conseguem imaginar alguns dos medos. Então fica aqui já o warning para conteúdo sensível. Esses são alguns dos jogos da coletânea da Steam, mas ainda temos Sunset, Beyond Two L'été e Luxúria Supérbia que podem ser jogados na Steam e que eu gostei muito também. Todos têm em sua essência a marca dos Not Games. É surpreendente como essa filosofia de design surgiu no meados dos anos 2000, quando a mídia e a indústria estava tão imatura e completamente embebedada pelo capital. Só seria próximo dos anos 2010 que começaríamos a abrir a mídia para novas expressões em menores escalas, né? Talvez menos comerciais, mas... Eu acho que sempre
a contracultura sempre tá aí. Só que, tipo, ela não vai ser vista, não vai ser apreciada, não vai ser conhecida. Porque o que faz as coisas serem apreciadas e conhecidas é basicamente o marketing, né? Não é uma qualidade, não é uma busca pelas formas perfeitas por si só. É isso também. Esse tecnicismo, ele é importante para você ter um parâmetro de qualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, diversos jogos muito interessantes, com não tanto dinheiro, conseguiram aparecer, né? Até porque o videogame, eu não sei, inclusive, o videogame, você... coisas mais simples, parece que a barreira é mais fácil, né, de você fazer um primeiro jogo. É mais fácil você fazer um clone do Mario do que você escrever um conto. É mais fácil você fazer um clone do Mario do que você fazer um bom desenho. É o que me parece, pelo menos. Porta de entrada, a repetição de código, parece ser mais fácil. Parece que, em certa medida, fazer jogo ele é complexo, obviamente, mas ao mesmo tempo ele parece ser mais de boa de fazer. E aí pode ser só a minha ilusão porque eu sou programador, mas não sei. Mas assim, vou ser bem sincero, esse vídeo é meio o que a gente tenta falar aqui, mas de um jeito mais confuso e um pouco mais romântico. Porque meio que tem tudo aqui. Tem a busca pelas formas perfeitas, a parte técnica ser a coisa mais importante do jogo, tem a apreciação pelo que eles chamam de feio, mas que é apenas a fuga dos padrões normais. Tem a questão de o que faz sucesso é o que tem mais dinheiro, mas o texto, a montagem dele é um pouco confusa. Fica muito subentendido, muita coisa, partindo de uma ideia de que quem vai estar vendo já sabe o que é conceito de estética. Eu acho que estética é um conceito muito confuso. Até quando você está dizendo de ser bonito ou não. Eu acho que é uma coisa que você tem que deixar bem claro desde o início. Eu não achei que ficou muito claro, sabe? Eu nem sei se eu diria isso. A sensação que eu tenho é que Tale of Tales chegou muito cedo, quando a gente não merecia eles. O resultado, uma reação profundamente negativa do público gamer, que fez Aurea e Michel perderem força lentamente, e hoje eles continuam com alguns projetos menores. Mas eu particularmente acho que você fazer um jogo desse, a resposta correta pro gamer estrito senso é ele odiar mesmo. Acho que o sentimento é o sentimento de dever cumprido. Você conseguiu retirar uma sensação muito forte dessas pessoas, que foi a raiva, porque a pessoa se viu obrigada a olhar para isso, ficar com raiva e dizer, isso aqui não é videogame, isso aqui é outra coisa. E aí meio que então, é outra coisa mesmo. É exatamente isso, é outra coisa mesmo. O que a gente tá fazendo é outra coisa. E aí você se apresenta para quem tiver disposto a conhecer, tá ligado? E você utiliza e catapulta com o fã de videogame histérico. Acho que eles acertaram. Mais voltados para o VR. Mas a Tale of Tales não tem um grande projeto, um tempinho já lançado. Apesar de que eles estão... Mas é dinheiro, né, cara? Então eu recomendo que vocês vejam no site deles. Então... A questão que você fazer esse tipo de coisa tudo demanda dinheiro. E você fazer uma coisa não pensando em dinheiro ou não para agradar alguém é você ir pelo caminho, né? Então, assim, normal. Também. Mas é assustador como nunca tinha ouvido falar deles. Um marco e um movimento completamente à frente de seu tempo que encaixa
perfeitamente com a minha visão de mundo e minha visão criativa também. Tale of Tales é exatamente o modernismo que precisávamos para quebrar esse casulo que torna essa mídia refém do capital e destrói completamente o potencial criativo da arte interativa. Precisamos da Tale of Tales e precisamos da estética deficiente em jogos. Porque é isso que vai libertar nossos games, porque é isso que vai libertar nossas obras dos padrões mortos dessa mídia. E por isso que eu trouxe esse tema aqui, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. O manifesto não pode morrer. E esse vai ser o nosso jeito de lutar pela quebra estética. Não apenas ao fazer jogos substancialmente revolucionários. Ele deve ser jovem, ele deve ser jovem. E é isso que a gente precisa, de jovens com vontade. Não ironicamente. Mas ao entendermos o poder da estética em nosso juízo de valor e como a gente precisa se livrar disso o quanto antes. Videogames são arte, mas... Poderia ser quebrado, poderia ser quebrado sim. Acho que tô cínica e triste demais? Talvez. Mas quem não tá cínico e triste demais? O lance, Bruna, o cinismo, a tristeza, ela é inevitável nesse momento. O problema é o cinismo, não é o... Eu falei o cinismo, né? O problema é parar aí, tá ligado? Tá, beleza, tá dado aí, as coisas estão como elas estão, e aí, o que pode ser feito, né? O que é uma parada muito difícil. Eles não podem se definir pela estética que enfiam em nossa garganta. E a gente tem que lutar pela estética deficiente, pelo manifesto do não jogos e pelas... Então, mas isso também é uma estética. Isso também é uma estética. Isso que é foda, tipo... Você pode dizer, tipo... Eu não quero ser completamente bombardeado apenas por isso. Eu quero ter o contraditório também. Mas o contraditório também é uma estética. E se o contraditório fizer sucesso, ele também se torna um produto. E ele também vai ser explorado. A gente acabou de ver isso. Exatamente, vira uma A24 Games. Porra, essa foi um bom bait e uma realidade, né? Por exemplo, tem um estilo que trabalha muito com grotesco, ao mesmo tempo faz o pessoal gostar muito, que é o Cyberpunk, né? Ele tem um lado muito esquisito e ao mesmo tempo ele tem um lado esteticamente bonito. O Eroguro, pois é. Mas eu acho legal, tipo, ele falar sobre isso, tipo, a gente tem que também querer ter a possibilidade, mas é que a minha visão é que você, nesse sentido, o vídeo, meio que ele joga um pouco da culpa no fã. O fã quer quer a coisa mais bonita. O fã, ele quer os melhores controles, os mais precisos. O gosto, enfim, né? Vai entrar no... O gosto é moldado, né? Tem a grande campanha de marketing por milhares, né? De muitos anos, dizendo que isso é o bom. É complicado você jogar no fã, né? Exatamente. Os melhores gráficos, com a melhor gameplay, com a melhor história, com o melhor cinematics. Então é complicado. Obras inesquecíveis da Tale of Tales e tantas outras que estão esquecidas aí em meio de tantas obras padrão esteticamente. Então leiam, joguem, criem e quebrem esse casulo. Comece por você. Nossa resposta à estética da simetria é a arte política e a nossa visão política, a arte. Tava com muita saudade de vocês. Então, tipo, tem um... Caralho, como é que é o nome do jogo? É que a arte política não é arte só feia, né? Ai, caralho. Aquele jogo que tem muita conversa, que ele foi Game of the Year, vocês vão saber. Caraca, esqueci completamente o nome do jogo. Disco Elysium, isso. É um jogo altamente político, né? E nem por isso ele precisa ser esteticamente feio e sair dos padrões de videogame para ser arte, para ser político, né? Então, assim, esse mesmo nome, Disco Elysium. Então, assim, o que eu sempre tento dizer aqui para vocês, mas vocês, enfim, né? Vocês estão aqui, vocês já estão vacinados 5 vezes. Mas é a questão de que tem uma indústria rolando aí, com muito dinheiro, que faz coisas muito boas, mas também faz coisa muito ruim. E talvez você possa olhar para outros caminhos para ver outras pessoas fazendo outras coisas. Não só para isso. Tipo,
De pegar o que é feito pela empresa X e só aquilo ser o padrão de qualidade. Tudo que está fora daquilo ali é ruim. Agora ele quis fazer o manifesto dele, chamar as pessoas para, tipo, não, enche os seus corações de orgulho. Como o maluco lá no Shingeki e correr para tomar pedrada. Então, não sei. O ato de você jogar videogame já é um ato muito... Você está dentro de um grupo. É difícil. Você ter a possibilidade de jogar videogame já diz muita coisa sobre você. Isso é um ponto. Tu gosta de Shingeki? Poxa, pra caramba. Procura aí tudo que tiver no VS sobre Shingeki aí. Então. O videogame é uma coisa muito interessante. Se você disser que tinha um videogame... eu tenho 40 anos. Você teve videogame? Tive videogame. Eu tive um Super Nintendo. Isso diz muita coisa sobre você. Eu consigo dizer de cara que você era de classe média. No mínimo. Se você teve um Super Nintendo. Não precisa ser classe média alta, mas era no mínimo classe média. Classe média baixa, pelo menos. E aí, enfim, sabe? Mas bem interessante o vídeo do nosso amigo Games por Breno Mancini. Só tem que arrumar um pouco as ideias, assim, tipo, deixar elas um pouco mais coesas pra fazer um pouco mais de sentido pra quem tá ouvindo, né? Eu tenho feito jogos. Por favor, vê meu fixado, wishlista meu jogo na Steam. E cola lá nas minhas redes sociais, tá ligado? Tipo, segue aqui, pô. Entendeu? Mas falando sério, esse tema é muito importante. A Tale of Tales me marcou, assim, simplesmente. Legal. Eu maratonei os jogos deles e eu não podia deixar de trazer isso daqui, porque é muito importante pra vocês. A minha comunidade precisa de Tale of Tales, sacou? Eu sei que é uma coisa que vai ajudar vocês. Eu acho legal isso aqui, essa experiência estética. Acho muito legal. E tipo, tu vê alguma parada e essa parada, bum, explode sua cabeça. Tu fala, caralho, as pessoas precisam conhecer isso. Isso aqui não é igual às outras coisas. Eu acho muito legal. E esse tipo de coisa, quando acontece, é muito da hora. Muito da hora. E aí entra no que a Bruna tava falando do cinismo, né? O cinismo tira isso da gente, né? Tipo, tá tudo uma merda. Tipo, se o cara, sei lá, o Kendrick Lamar lançou um bagulho bizarro, mas foda-se, é só música, o mundo tá acabando. Tão derrubando as árvores na Amazônia, tá ligado? Foda-se a música. Entendeu? Eu acho legal quando você consegue ter ainda esse encantamento. Acho bem legal e eu acho que é muito importante. Por mais que seja cada vez mais difícil, né? Isso como me ajudou. E eu quero que mais pessoas conheçam o trabalho deles. Eu vou deixar aqui um link pros jogos, para o manifesto deles, e pro artigo também, e algumas outras coisas que eu menciono aqui no vídeo. Por favor, cara, leiam. eu sinto muito isso, velho. Esse tipo de coisa. Nossa. Mas é aquilo, você tem que se expor também a outras coisas, velho. Talvez seja porque esteja fazendo sempre... Posso estar falando besteira, né? Mas talvez porque você tá fazendo sempre a mesma coisa. Tá sempre jogando videogame, tá sempre lendo mangá, tá sempre vendo anime, não tá fazendo nada... Não tenta nada de diferente, sabe? Isso também ajuda a perder um pouco desse fator surpresa, né? Minhas palavras como regra, leiam por vocês mesmos. E eu espero que isso aqui tenha acordado um pouquinho dessa vontade de mudar o status estético em vocês. Então, é isso. Obrigado. Tamo junto e até mais. O cara colocou ali, a crítica não é criação artística, eu concordo plenamente. Mas, eu tava pensando a gente já acabou aqui. Muito obrigado, Games. Mas eu tenho uma parada. A crítica, assim, por exemplo, saiu a temporada de Frieren. E aí eu vou fazer uma crítica sobre isso. Eu acho que não tem um fator de arte nisso. Mas, se eu contar uma história através disso, é arte? Eu tava pensando nisso, por exemplo. Eu vi um vídeo eu tava vendo um vídeo do Marco sobre Solo Leveling, que eu tô assistindo o anime de Solo Leveling, né? E boa parte do vídeo era sobre comparação do anime com o mangá.
E também tá rolando muito esse papo que eu repito muito aqui também, peço perdão, aquele papo do Dragon Ball Daima, que é aquela questão do que é se o Dragon Ball Daima ele é canônico ou não, porque ele parte de um local diferente. Se ele de certa forma está quebrando a história do Super. Se ele quebra a história do Super, eu posso considerar as duas canônicas ao mesmo tempo, ou eu tenho que escolher uma que é canônica, e aí se ela é canônica ou não, ela tem um valor menor. Aí eu tava pensando, se você cria uma história a partir de diversas dessas ideias e tá criando uma história em cima, você tá fazendo a arte ou tá fazendo só storytelling? Como o Milton bem pontuou ali. Porque aí, Milton, se eu estivesse fazendo só storytelling, tem uma coisa, mas se eu estiver visualmente contando uma história, e visualmente eu tô querendo falar sobre linguagem cinematográfica. Tipo, se a pessoa estiver fazendo um vídeo do tipo vlog, vamos dizer assim. Isso ainda continua sendo só uma crítica? Isso é storytelling? Ou isso é uma terceira coisa que aí é uma construção autoral partindo de referências e aí se torna arte? Eu tava pensando nisso recentemente. Por quê? Não sei. Mas eu estava pensando nisso. Muito obrigado, Ócio, por poder me deixar poder pensar nisso. E faz diferença ser canônico, sim ou não? Então, Márcio, essa é uma questão muito importante. Porque a briga sobre ser canônico ou não é que se aquilo é canônico, por exemplo, se o Dragon Ball Daima ele é canônico, e se eventualmente ele quebrar alguma coisa do Super, quer dizer que agora nós temos uma história quebrada. E aí, se a história está quebrada, ela não é perfeita. E aí a história automaticamente se torna ruim, porque ela quebrou as suas próprias regras. E aí, para algumas pessoas, isso é muito importante. E essas pessoas são muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Faz diferença? Não faz. Não faz. Mas, para algumas pessoas faz. E essas pessoas são muitas pessoas. E elas são bem vocais. Para mim, o Daima é arte, sendo canônico ou não. Ah, não, mas a questão de ser arte ou não ser arte não é o ponto. A questão é se ele tem validade dentro de um cânone. Dentro do que é uma... dentro da obra de Toriyama Akira, isso é importante ou não, que eu deveria me importar ou não.